Olá, ouvintes! Bom dia, boa noite, boa tarde, não sei. Está começando mais um Delírio de Terapeuta e hoje a pauta é Terapia é Conversa. Eu sou Diego Falco, Eu sou a Natália Lima. nós somos psicoterapeutas e a gente gosta de falar nesse podcast aqui um pouquinho sobre algumas dúvidas, algumas crenças, alguns delírios que algumas pessoas têm sobre o processo de terapia e aí também alguns comportamentos que podem atrapalhar o processo de terapia. Isso. Então vamos lá, né? Sim. Primeiro de tudo, por que isso virou pauta primeiro? Porque no nosso trabalho a gente vê que, na verdade, a psicologia, né, o trabalho do psicólogo, ele é considerado como uma conversa. Você vai lá e conversa, porque eu preciso de alguém para desabafar. Eu preciso de um espaço para desabafar. E isso, né, entender a psicologia como só uma conversa, na verdade, é muito ruim, porque isso desqualifica o trabalho do psicólogo. É como se ele ganhasse dinheiro só para conversar com você. Sim, Mas não é bem exatamente. assim, né? A gente não tem uma noção de qual é, de fato, o trabalho do psicólogo, o que ele faz ali, né? Porque para ele, o que tem na faculdade de psicologia? Né? Isso aguça o seu pensamento clínico. Então, você não vai olhar aquilo, falando agora como psicóloga, né? Você não vai olhar essa conversa simplesmente como uma conversa. Não, a partir do discurso do paciente, você vai analisar qual é o sintoma, né? Quais são as linhas de tratamento ali que você pode ter, qual é a sua hipótese diagnóstica. Então, para um psicólogo, nunca é uma conversa. Talvez para você que vá, né, no psicólogo, para você seja uma conversa. Você vai lá para desabafar, você vai lá para contar sobre a sua vida, sobre o seu sofrimento, suas dores e tal. Mas o psicólogo não tá pensando desse jeito. Sim, até mesmo porque uma conversa, né, você vai ter com qualquer pessoa da tua vida. Você vai ter uma conversa com um amigo, você vai ter uma conversa com um familiar, você vai ter uma conversa com um padre, com um pastor, você vai ter conversa com qualquer pessoa, né? E não quer dizer que você colocar as coisas para fora através de uma conversa, isso não pode ser também uma coisa terapêutica, vamos colocar nesse sentido, porque quando a gente expõe as nossas ideias, os nossos sentimentos, querendo ou não, a gente elabora muito bem. É muito comum, por exemplo, você já deve ter passado sobre isso, de você ter pensado algo quando você falou, nossa, que ideia bosta, né? O que eu passou na minha cabeça parecia muito legal, Muito boa. mas daí quando eu falei aquilo, não é. Então, o simples fato de colocar para fora isso já é uma coisa benéfica, tá? Então, dá a impressão que realmente você colocar para fora algo, você conversar com alguém e fazer isso na terapia é a mesma coisa, mas não é. Porque além de existir esse processo também de colocar as coisas para fora, de elaborar melhor os seus pensamentos através da sua fala, existe todo o processo que acontece dentro da cabeça do profissional. Que quando você vai falando, ele vai fazendo ligações, ele vai trazendo aquilo ali para dentro da abordagem dele, seja terapia cognitivo-comportamental, seja psicanálise, para que ele entenda melhor o funcionamento. Então, o seu funcionamento como pessoa. E para que ele entenda também, talvez, os padrões de comportamento que você pode se envolver e por que você pode estar se prejudicando, sofrendo com tanto sofrimento na sua vida. E ele vai também pensando em estratégias baseado aí em todo o seu trabalho, baseado no seu repertório clínico, baseado aí nas abordagens que ele conhece, para poder te ajudar da melhor maneira possível. Ele não vai fazer simplesmente, vai te dar dicas, né? Ele não vai simplesmente falar assim, ó, faz isso, faz aquilo, baseado em nada, baseado no que ele acha, né? Ele faz baseado realmente em coisas assim, em estruturas já pensadas, já catalogadas e por aí vai. Então é muito além de simplesmente colocar essas coisas para fora. Então por isso que não é simplesmente uma conversa, né? Sim, né? Você olhando de fora, quando você não é o psicólogo, você é só o paciente, você pode até pensar que aquela estrutura de conversa ali, né, naqueles 50 minutos, é de fato uma conversa, mas quando você está do outro lado, né, agora sendo o trabalhador da psicologia e tal, quando a pessoa chega e te conta uma história, né, te conta aquilo,
O seu pensamento já é assim, tá, então a dificuldade dela é essa. Como que eu vou fazer para que ela perceba que a dificuldade dela é essa? E eu vou fazer uma pergunta. A pergunta não é simplesmente para eu saber mais informações da fofoca, né? Sim. Entre aspas. Não, é porque eu quero que você chegue em algum lugar com essa pergunta. E aí eu pergunto de novo. E aí depois, eu já, né? Quando o paciente pega. Sim, exatamente. Quando ele responde o que você quer. Sim. Aí você fica assim, então, era isso, eu queria chegar nesse ponto, nessa sua dificuldade, você não acha que é isso? Entende? Uma conversa com alguém, né, com algum amigo, com alguém na igreja, com alguém, né, de qualquer outro lugar, é só uma conversa que não vai te levar a nada. Não vai fazer você refletir. Talvez faça alguma conversa com algum amigo, assim, mas é ele de fora, enviesado, né, pelo seu lado, pelo seu sofrimento, e vai fazer com que você seja o certo em todas as situações. Porque, querendo ou não, amigo, é assim, né? É. O psicólogo não é bem assim, né? Exatamente, é muito comum, por exemplo, na clínica, né? Eu vejo aí pacientes às vezes comentando sobre algo relacionado a outra pessoa, né? Algum tipo de relacionamento. E eu sempre realmente jogo essa pergunta, né? No sentido de, mas realmente é assim que aconteceu? Ou talvez é a sua visão sobre essa situação, né? Ou variações dessa pergunta, porque a gente tende a ser o mais imparcial possível, né? Então nós não temos vieses no sentido de, eu sou amigo do paciente, eu sou pai do paciente, então eu quero que eu entendo, eu vou incondicionalmente acreditar no que ele está falando, que é verdade e tudo mais. Não é assim que funciona, né? No processo de terapia, a gente vai trabalhar com a realidade. Então, a gente vai tentar buscar ajudar o paciente a enxergar a realidade das coisas e ver que talvez o pensamento dele, o comportamento dele tá cagado. Às vezes o pensamento, o comportamento dele foi errado mesmo que seja numa relação com outra pessoa. Porque ele precisa entender, de certo modo, a responsabilidade dele perante os problemas da vida dele, perante as dificuldades da vida dele. Porque por mais que tenha situações que às vezes fogem do controle dele, existe alguma coisa que ele pode fazer diferente. Então ter a responsabilidade sobre as coisas é muito importante para que ele realize mudanças no seu dia a dia. E nós, psicoterapeutas, como uma figura de autoridade ali, na frente, né, do paciente, a gente tem mais esse poder, digamos assim, de fazer isso com o paciente. Enquanto um amigo se chega assim para você, né, e fala tipo assim, você tá errado nisso daí, né, de uma forma bem mais direta assim, você vai desconsiderar. Você vai falar assim, vou falar com outro amigo que concorda comigo. Né? Exatamente, nesse sentido. Enquanto no terapeuta você vai estar um pouco mais disposto a escutar as orientações, a escutar o que ele tem ali para falar para você, né, de certo modo. Que é diferente, né? Você entra na psicoterapia, se procura um psicólogo, porque alguma coisa precisa ser mudada. Então, não vai ser simplesmente o papinho do Go Girl, né? Sim, exatamente. Vai, menina, você consegue. Não, o psicólogo às vezes vai falar assim, olha, então, você não acha que isso foi um pouco exagerado, né? Ver dessa forma, Sim. Não é um pouco prejudicial? Porque é justamente isso, a gente conta com o fato de que o paciente, ele procura a gente porque ele quer que algo seja mudado. Porque as coisas como estão na vida dele não estão saudáveis, não estão muito legais, tem um sofrimento muito grande. Ou ele não está levando ele na direção que ele gostaria de levar, ou ele não está agindo de acordo com os valores dele também, como ele acha que ele deveria agir, ser e tudo mais. Né? Exatamente. Então, por conta disso, né, você entra nesse processo, você já tem aquela coisa do... Vamos colocar aqui, entre aspas, efeito placebo, porque não é efeito placebo. É quando toda vez que você entra num processo terapêutico, num processo, né, que tem a ver com saúde, você já entra com outra mentalidade, assim, né? Porque tem a questão de confiar no profissional. Então, tem a ver muito com isso, né? Com o vínculo que você faz com o profissional. E por conta disso, você vai estar disposto a mudar. Então, não é simplesmente só uma conversa. E talvez tenham repetições na psicoterapia, né? O paciente vai lá, ele repete a mesma história, repete o mesmo comportamento, as coisas continuam as mesmas coisas, porque é difícil mudar, né, gente? Né? Uma pessoa adulta, para ela ter o sintoma que ela tem na vida adulta, demorou toda a vida dela.
Então, assim, não vai ser de uma hora para outra numa Sim. conversa que as coisas vão mudar simplesmente. Então, a gente precisa pensar o processo terapêutico como um processo, né, de desenvolvimento, né, e um tratamento também. A gente não pode tirar esse fundo, né, da Sim. psicoterapia. Até porque, né, no processo de terapia, não faz sentido ser simplesmente a questão da fala, né? Porque não basta você reconhecer que você está fazendo errado, reconhecer o que tem de errado na sua vida, né? Que o processo de terapia vai ajudar nisso. Mas também reconhecer o que você pode fazer diferente e colocar isso em prática. E o terapeuta vai te ajudar nesse processo também, né? Tipo assim, olha, o que você acha de a gente tentar fazer isso de diferente? Ele vai te guiar, ele vai te orientar nos tropeços, né? Tudo mais de você desenvolver essa nova forma, querendo ou não, de agir, essa nova forma de pensar. Porque como a Natália falou, foram anos da sua vida. Se eu tenho 34 anos, foram 34 anos da minha vida eu formando crenças, eu formando um esquema de funcionamento, um modo de funcionar que me mantém sendo como eu sou hoje, que me mantém nos meus problemas, nas minhas dificuldades e por aí vai. Então realmente não é de uma hora para outra. Isso até um alertinho aqui para você que procura curas mágicas, porque daí fica muito fácil de você cair e aí atrás naquelas pessoas que vendem uma solução mágica, né? Uma psicoterapia ou nem é psicoterapia, né? Uma coisa realmente assim que vai curar você em uma sessão e coisas nesse sentido. Primeiro de tudo, a cura, tá? Em terapia, em transtornos de modo geral, não existe essa cura, entendeu? No sentido que você nunca mais, não é assim que funciona, tá? Você vai aprender a lidar melhor com isso, para que você sempre lide melhor com isso e vai se fortalecendo. Vai ficando mais fácil, isso é importante falar. Mas a cura de você nunca mais sentir ansiedade, nunca mais ficar triste, isso não acontece, não existe. Tá? Então tome muito cuidado com isso, porque também quando você acha que as coisas acontecem através de uma coisa mágica, de uma coisa simples, é muito fácil você cair aí no papo de charlatões e se prejudicar aí terrivelmente, né? Sim, e isso é muito comum, isso é mais comum do que a gente imagina. Pessoas que caem em golpes, em coisas que, assim, que deixam elas num sofrimento ainda maior depois daquilo, porque elas acreditam nessas pessoas, né? Porque agora na internet também todo mundo vende tudo. Sim. Então, as pessoas vendem cura, né? E é exatamente isso, a gente precisa entender um processo saúde e doença aí, que saúde não é simplesmente a falta de doença, a falta de sofrimento algum. Saúde não é isso. Então, precisa ter um amadurecimento melhor também, né, sobre esses processos. Sim, exatamente. E aí começa nessa ideia de que a psicoterapia é uma simples conversa, né? E que de forma mágica uma conversa vai resolver também todo o Sim. problema da sua vida, né? Não, e vamos falar, né, um pouquinho sobre a história da psicologia, porque assim, eu também não entendo, eu não entendo porque hoje a gente considera a psicologia como conversa, porque a psicologia ela não nasceu para isso, né? Ela não nasceu para ser psicologia clínica, primeiramente, né? O que eles estavam querendo? Ah, tá bom, tem o boom ali da guerra, você vem para incluir as pessoas, né? Colocar elas aquela coisa, né, do homem certo no lugar certo. E aí, depois da guerra, você tem um monte de gente aí, deficiente, você tem, né, uma caralhada de coisa, de sofrimento e tal, e aí que a psicologia vai fazer. Então, eu não entendo, né, ela não tem esse cunho clínico, isso vem muito mais para frente, né, muito atual, essa psicologia clínica que a gente faz, que é pelo ato da conversa, né, pelo ato do Sim. falar, mas ela era uma psicologia muito mais, vamos dizer, não vou dizer aplicada, porque a clínica também é uma psicologia aplicada, né? Mas ela trabalhava com outros meios que não esse, que era simplesmente a fala, né? Só que daí É muito uma questão de entendimento, né? É uma questão Só que de daí por que quando entendimento ela das vai para coisas. clínica é simplesmente uma conversa? Enquanto que ela tá nos outros campos, Aí, não é uma conversa. é que aí eu acho que já entra também na questão de tipo, de como ela é apresentada, né? Como você não conhece o processo, porque na questão da medicina, né? Então o médico vai lá, ele faz o exame lá com o estetoscópio, faz um exame de sangue,
no dentista também. Então, como é uma coisa muito específica, tem um objeto específico que eles estão trabalhando, é algum órgão, alguma coisa, tem uma ferramenta para usar, é uma coisa que a pessoa vê aquilo, né? Então é fácil de entender. Não é uma coisa simples, né? Agora, na psicologia, a gente trabalha com a mente, querendo a mente é uma coisa abstrata. Não tem onde localizar, né? Fica Exatamente. aqui. E tem a ideia que é na cabeça, né? A gente fala assim, na nossa mente, isso aqui. Então, existe isso, essa ideia, mas é uma coisa abstrata, né? Então, não existe, assim, a anatomia da mente e tudo mais. E o processo também da psicoterapia é uma coisa, tipo assim, que não é assim, eu vou pegar aqui, né, de forma mecânica e fazer esse processo ali com você, né? Então, tipo, é uma coisa que, através também do método de trabalho da psicologia, por ser uma coisa muito diferente, assim, acaba causando isso, né? Mas aí... Sim, mas eu entendo isso, mas eu não entendo porque isso descaracteriza um método, um processo, aí é né, já a e o visão das pessoas, né? desenvolvimento. Aí porque daí é o tem. próprio entendimento do que a pessoa considera um método, né? Mas não quer dizer que o psicólogo não tenha. Sim, O psicólogo exatamente. tem. Esse é o ponto. Porque desde você pensar na psicologia como a questão do estudo do comportamento humano, entender por que as pessoas se comportam como estão, tentar, vamos pensar assim, como antigamente também, da forma de manipulação, né, também, através da questão desses comportamentos e tudo mais, existe esse método, só que também é uma coisa abstrata, de certo modo, né? Não é algo assim, eu falo tão... Abstrato, porque pra gente, por exemplo, né? Porque pra gente é muito fácil, porque a gente sabe o que a gente tá fazendo ali, né? Sim. Então, pra gente não é abstrato. Você sabe o que você tem que fazer. Sim. A partir do momento que a pessoa fala tal coisa, você já... então é isso que eu preciso fazer. Só que daí não tem como fazer. Vem aqui, coleguinha, vamos montar esse quebra-cabeça. Não, você vai perguntar a coisa pra ele montar o quebra-cabeça da cabeça dele. E é uma coisa, até pensando aqui agora, né? Eu acho que vai além disso, porque mesmo quando a gente tem ferramentas também na psicologia que são mais práticas, como por exemplo os testes, né, avaliações psicológicas, mesmo assim as pessoas desconsideram, né? Ainda fala assim, só o teste vai falar que eu não sei o que lá. Sim, vai falar, porque foi uma coisa testada por muitos anos, não sei o que, e com muitas pessoas. Então, assim, é uma descrença que a psicologia tem, eu acho que de forma geral, mas eu acho que para finalizar, assim, a gente tem que... espero que esse episódio tenha sido útil para você entender que não é só conversa, vai muito além disso, existem processos bem mais profundos, né? Exatamente. Tem uma metodologia, tem um processo e tem um tratamento também. Exatamente. A gente pensa sobre isso. Só que não a gente não precisa falar assim, tô te perguntando isso porque eu quero descobrir tal coisa. Não, eu quero que você me responda. Sim. Porque senão vai ficar assim, então tá bom, é isso que você quer que eu responda, então eu vou responder. Aí fica muito fácil, fica tudo dado, né? Exatamente, porque a gente parte também na psicologia, né, no tratamento, a ideia é que o próprio paciente, ele tem a resposta, né? Porque é bem isso. Você tem a resposta para os seus problemas. Pode parecer bizarro isso, mas é verdade. É verdade, né? Se você parar e refletir assim, o que eu tô fazendo de errado na minha vida, você sabe. Você sabe muito bem uma coisinha de errado que você poderia estar fazendo diferente. Então, você sabe muito bem as respostas dos seus problemas. E o nosso papel também é isso. Te guiar nessa resposta, né? Que você mesmo possui. Sim, a partir desse tratamento, você... aqui na TCC você fala, né? Para o paciente virar o próprio psicólogo dele. E eu falo que para eu não ser mais necessária na vida dessa pessoa. Exatamente, criar a independência, né? Esse hábito, né? De reconhecer o que está fazendo de errado, pensar nas estratégias e fazer diferente. Exatamente. E é isso. Esse é o episódio de hoje do Delírio de Terapeuta. Espero que você tenha gostado. Eu sou o Diego Falco. Eu sou a Natália Lima. E até um próximo episódio de Delírio de Terapeuta. Até mais.